Olá, meus amigos, passando hoje dia 7 de setembro de 2024, comemorando hoje dia 7 de setembro, 202 anos da proclamação aí do grito da independência, né? Então no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou então o grito de independência às margens do rio Ipiranga, e o Brasil se consolidou como uma nação independente. Desde 1946, por lei federal, a data é feriado nacional. Bom, então uma festa monárquica, né? Porque acontece na monarquia, principal festa da República, na verdade, é uma festa monárquica, né? Aconteceu ainda quando éramos uma monarquia, não é verdade? Então, segundo a historiadora Luciene Carres, o grito da independência entoado em São Paulo foi um longo processo iniciado em 1808, após a fuga da família real portuguesa para o Brasil por causa do bloqueio continental ordenado na Espanha e Portugal pelo rei da França. Então, Napoleão Bonaparte, como um propósito de sufocar a economia inglesa, que comercializava com outras nações europeias. A permanência da família real no Brasil perdurou até 1821 e ficou conhecido como período joanino. Uma série de melhorias foram feitas no país, com a abertura dos portos, a autorização para os comerciantes a negociarem com as nações amigas, que eram só os ingleses, instalação de bibliotecas e museus para incentivar a cultura e o desenvolvimento de uma pequena imprensa. Nisso acabou surgindo então a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal então fundado no Brasil. Logo após a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia em 1814, Dom João VI começou a ser pressionado para voltar a Portugal, pois as tensões haviam cessado. Em 1815, como resposta à pressão sofrida pelos países do Congresso de Viena, composto por Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, além da própria França, Dom João ascendeu então o Brasil como centro do reino, né? Então, em 1820, foi dado início à Revolução Liberal do Porto, um movimento militar que exigia a volta de Dom João VI a Portugal. Caso contrário, ele perderia o reino português. O movimento também exigia algo que foi um dos estopins para a independência: a manutenção do Brasil como colônia de Portugal. Em 25 de abril de 1821, Dom João retornou a Lisboa, acompanhado de sua família, mais de 4.000 súditos, o que deixou a população brasileira sem saber qual seria o seu futuro. Então, para garantir a continuidade administrativa e a presença real no Brasil, seu filho mais velho, Dom Pedro I, foi designado príncipe regente, conforme indicou o próprio Dom João VI: põe a coroa na sua cabeça antes que outro aventureiro o faça. Então, querendo então o Brasil grande e no centro das atenções, não é verdade? Dom João VI recomendou a volta de Dom Pedro I a Portugal com o pretexto de que o príncipe regente precisava terminar a preparação acadêmica. A elite agrária, percebendo uma tentativa de recolonização e uma possível perda dos direitos adquiridos, movimentou-se pela permanência de Dom Pedro I no Brasil. 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar foram recolhidas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e estados brasileiros que possuíam boa parte da elite econômica. Então nós temos na sequência o dia do fico, no dia 9 de janeiro de 1822, foi a data em que Dom Pedro I decidiu permanecer no Brasil, com a seguinte frase durante uma audiência do Senado:
Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Famoso dia do fico, contrariando as exigências portuguesas, a partir desta data, uma sucessão de fatos encadeou os acontecimentos que culminaram no dia da independência. Então, em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, determinando que todas as ordens emitidas em Portugal só teriam legalidade no Brasil se fossem validadas pelo príncipe regente. Em junho de 1822 foi decretada a convocação para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil, com a tarefa de elaborar uma Constituição para o Reino do Brasil, antes da independência política de Portugal. Ambas medidas reforçaram a visão de que Dom Pedro possuía apoio interno suficiente para desafiar então as cortes portuguesas. Isso foi consequência do impasse contínuo entre brasileiros e portugueses. A postura das cortes portuguesas permaneceram irredutíveis com os interesses brasileiros e no dia 28 de agosto, novas ordens de Lisboa chegaram ao país. Dom Pedro I deveria retornar imediatamente a Portugal. Os privilégios da abertura do país seriam revogados e os ministros de Dom Pedro presos por traição. A ordem convenceu Maria Leopoldina de que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria acontecer imediatamente, e em 2 de setembro ela assinou o decreto de independência para, logo em seguida, despachá-lo com urgência para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O príncipe regente foi alcançado no dia 7 de setembro, às margens então aí do rio Ipiranga, e culminou então com o dia da independência, no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I declarou independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, conforme nos mostra muito claramente a historiadora Luciane Carres. Define o acontecimento como um dos mais importantes da história do país. E de fato é o feriado mais festejado, mais comemorado. A maior festa cívica do Brasil não é uma festa da República, mas sim da monarquia. É um episódio que corresponde ao fim do domínio português sobre o Brasil, principalmente nas relações econômicas e políticas, disse ela. Então, ainda de acordo com Luciene, os efeitos da independência não foram imediatos em todo o Brasil, por assim dizer. Diferentemente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e os estados do Sul, que apoiaram de imediato, a proclamação não surtiu efeito nas províncias do Norte, como Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e parte da Bahia, e também a Cisplatina, que pertencia ao Brasil, disse a historiadora. Bom, o caso da Bahia foi o que mais gerou controvérsias. O oficial britânico Thomas Cochrane foi contratado para realizar o bloqueio marítimo e terrestre da província. Houve um cerco realizado em Salvador e eles não acabaram resistindo, disse Kerres. Bom, em 2 de julho de 1823 foi declarada a independência da Bahia. Em 1825, após a mediação da Inglaterra, Portugal acabou reconhecendo a independência do Brasil através do Tratado de Paz e Aliança. Luciene Carres explicou que foi esse acordo e as condições, de acordo com as disposições dessa negociação diplomática, o Brasil cedia aos desejos de Dom João VI de assumir o título honorário de imperador do Brasil, embora essa exigência, na verdade, manifestasse o interesse que o monarca tinha em reunificar os dois países numa só coroa. Na verdade, criando aí, então, todo o Império Luso. Bom, além disso, o Brasil teve de identificar em 2 milhões, indenizar em 2 milhões de libras esterlinas Portugal
o que também teve a ajuda da Inglaterra, segundo a historiadora. O Brasil estava com o tesouro zerado, era uma nação recém-formada. Para conseguir pagar isso, foi necessário contrair empréstimo com os bancos da Inglaterra. Após o reconhecimento português, várias outras nações da Europa e da América tiveram o mesmo gesto político de reconhecer a independência do Brasil. Nós temos no acervo histórico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, possui documentos, vários documentos referentes às comemorações da independência do Brasil, como os projetos de lei sobre a constituição de monumentos, relatórios apontando melhorias do Museu Paulista, Museu do Ipiranga, além de extensa bibliografia com livros da coleção Macedo Soares. Entre os livros pertencentes ao acervo destaca-se a obra História dos Fundadores do Império do Brasil, escrita por Otávio Tarquínio de Souza. A obra aborda algumas das principais personalidades da independência, além de detalhes sobre os acontecimentos. Foi selecionado um trecho da obra sobre a vida de Dom Pedro I, onde estão destacados os acontecimentos de 7 de setembro. Também destaca-se a mensagem dirigida pelo então, na época, presidente do Estado de São Paulo, Washington Luiz, aos membros do Congresso Legislativo, dia 7 de setembro de 1912, solicitando autorização para erguer no Ipiranga, justamente no lugar em que deu-se o grito de independência ou morte, um monumento que perpetue no bronze e no granito não só a memória de Dom Pedro I, mas também dos patriotas que o auxiliaram na função da nacionalidade brasileira. Então, viva a independência do Brasil nesse 7 de setembro, viva o Brasil que nasceu realmente com uma vocação maravilhosa de levar o cristianismo, de vivenciar o cristianismo com verdade, com independência, levando paz e prosperidade a todos os brasileiros. Brasil independente é de fato levar paz e prosperidade e o cristianismo a todos quanto vivem nessa nação. Deus abençoe você, grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.